Olá a todos, bem-vindos a mais uma Be Well Talks. O meu nome é Kátia Dias, sou influencer e comigo tenho a doutora Marta Padilha, que nos vai falar sobre os sinais e sintomas do envelhecimento saudável. Bom dia, doutora Marta. Olá, bom dia. Olá, a doutora Marta é especialista em medicina anti-envelhecimento e já vamos perceber um bocadinho melhor o que é isto da medicina anti-envelhecimento, mas assim de uma forma muito geral, será que podemos dizer que é um campo da saúde que, tendo por base o nosso perfil hormonal, ajuda-nos a sentirmos bem de dentro para fora, de uma forma assim simplista, digamos? Muito bem, isso mesmo, é isso mesmo. Melhor definição não conseguia dar, Kátia, muito bem. De qualquer maneira, para que isso aconteça, é importante que haja uma sinergia entre 5 coisas, que são os ditos 5 pilares do anti-age ou do anti-envelhecimento, que são a nutrição funcional, a suplementação hormonal, a suplementação não hormonal, o exercício físico e a gestão do stress. Se houver uma ligação entre os 5 pilares, conseguimos exatamente sentir-nos bem de dentro para fora, como estava a dizer. Ok, e em que contexto é que surge este conceito, digamos assim, esta medicina anti-aging? Esta medicina é uma medicina muito antiga, apesar de ser uma novidade cá em Portugal, mas tem como objetivo nós detectarmos precocemente e tratarmos, obviamente, também as doenças que naturalmente vêm pelo envelhecimento. E, portanto, é mais uma medicina preventiva. Ao tratarmos todos os sinais e sintomas que as pessoas nos trazem à nossa consulta, conseguimos, obviamente, que a pessoa ganhe principalmente qualidade de vida. Ok, portanto, nós não ganhamos anos de vida, digamos assim, mas melhoramos muito a nossa qualidade de vida. Não é nenhum elixir da juventude, é, antes de mais, uma forma de estarmos equilibradas e, consequentemente, nos sentirmos bem. Muito bem. E em que medida é que a suplementação pode ajudar em todo este processo? Sendo a suplementação não hormonal um dos pilares do anti-aging, e dado que hoje em dia cada vez mais há uma pobreza a nível dos nossos solos, é importante que haja uma detecção precoce do ponto de vista analítico, obviamente, não é? Nós temos que ser avaliados do ponto de vista das vitaminas, sais minerais e, de acordo com essas necessidades que o nosso corpo exige, então fazer uma suplementação individual e personalizada. E isso depois vê-se, não só na pele, como em todos os outros sintomas que as pessoas se queixam quando vêm à nossa consulta. As hormonas são uma coisa muito complexa, não é? Quer dizer, enfim, exige algum estudo. Qual é que é o papel exatamente que elas têm neste nosso processo de envelhecimento? As hormonas são os receptores bioquímicos que estão em todos os sistemas, ou seja, as hormonas é que coordenam tudo isto. E, portanto, quando nós a partir dos 30, 35 anos começamos a ter um declínio fisiológico das nossas hormonas e, portanto, naturalmente o déficit hormonal, ou os primeiros sinais e sintomas dos déficits hormonais manifestam-se por volta dos 35, 45 anos. Obviamente que tudo isto vai depender se a pessoa tiver ou não cuidados, quer alimentares, quer a nível de exercício físico, quer da gestão do stress, quer do sono. Se a pessoa tiver mais cuidados, obviamente que a manifestação será menos intensa ou menos visível, se é que assim possamos dizer. Se a pessoa não tiver esse tipo de cuidados, obviamente que tem mais sintomatologia. Mas fisiologicamente todos nós acabamos por ter este declínio hormonal. Então será que podemos dizer que deverá ser a partir mais ou menos dessa idade, portanto entre os 30 e os 35, que devemos procurar este tipo de ajuda, digamos assim? Isso mesmo, okay. Isso mesmo. Sendo que, como eu lhe disse, não é? Há pessoas que têm desequilíbrios hormonais mais cedo, não é? Ou outras mais tarde, mas por norma esta é a faixa etária que seria o ideal da procura da nossa ajuda, porque quanto mais cedo nós detectarmos e tratarmos, obviamente que melhores resultados. Ok. Nós falamos muito e ouve-se muito falar sobre o ácido hialurónico e sobre o colagênio. É verdade que o ácido hialurónico também se pode injetar na nossa pele, mas também é verdade que pode ser ingerido, ou seja, pode ser sob forma de um suplemento. Como é que isto funciona exatamente?
O ácido hialurónico é uma substância naturalmente produzida pelo nosso organismo e está presente nas articulações, na pele e nos olhos. E, portanto, a toma do mesmo pode, obviamente, permitir evitar o surgimento do envelhecimento, não é? Promove a regeneração da pele, reduzindo os primeiros sinais de rugas ou de manchas. É evidente que todos nós sabemos que pode ser dado por via injetável, mas também pode ser dado por suplementação, sendo que a melhor forma de administrar esta substância é de forma hidrolisada para que haja uma melhor absorção, não é? E, portanto, é um suplemento que nós podemos utilizar como, no fundo, como de alguma forma, como uma ajuda para que haja um menor número de sinais de envelhecimento na pele, porque a pele, como nós sabemos, não é, é o órgão mais exposto que nós temos e, portanto, também é aquela que vai manifestar os primeiros sinais e sintomas do envelhecimento. Portanto, naturalmente é aqui que nós começamos a notar as nossas primeiras manchas, as nossas primeiras rugas, e o ácido hialurónico pode ser um auxiliador para evitar o surgimento dessas mesmas manifestações. E claro que tudo isto requer um acompanhamento médico, não é? Portanto, claro. Ou seja, sim, a mensagem que eu quero passar é que as pessoas realmente, para tomarem este tipo de suplementos, precisam naturalmente de ter uma especialista, como a doutora sim, Marta, por exemplo, para sim, que as possa aconselhar no que é o mais indicado para elas, obviamente. Para cada um. Isto aplica-se da mesma forma ao colagênio, presumo. Isso mesmo, mas só para voltar um bocadinho àquilo que a Cátia disse, que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que suplementação a mais é bom, não é? Quanto mais suplementação eu fizer, melhor eu estou. Não é verdade, não é? Ou seja, a suplementação, seja hormonal, seja não hormonal, é individual e personalizada. Isso é muito importante que haja essa mensagem, seja passada, não é? Porque se não é o que está a dizer, as pessoas acham que por terem mais de 35 anos têm que fazer uma determinada substância, o que pode não ser, obviamente, necessário. Em relação ao colagênio, para responder então à sua questão, o colagênio é uma proteína que dá estrutura, firmeza e elasticidade à pele, que é produzida naturalmente pelo corpo, e é uma proteína que permite manter as células firmes e unidas e, portanto, também serve, como disse, para o mesmo efeito, para evitar o aparecimento das primeiros sinais e sintomas do envelhecimento, nomeadamente a flacidez, não é? E a perda de elasticidade da pele. Queria só também perceber, corrija-me se estou errada, mas todos estes aspectos ligados ao envelhecimento, obviamente todos nós vamos envelhecer, é um processo natural, no entanto, tudo isto, quando conjugado com outros cuidados que devemos ter, como por exemplo uma alimentação saudável, obviamente também vão retardar todo este processo de envelhecimento. Sim, por exemplo, se nós tivermos o cuidado de não comer alimentos processados e alimentos industrializados. Porquê? Porque estes aumentam a produção de sebo das glândulas sebáceas e, consequentemente, produzem maior oleosidade, que dá o aparecimento de borbulhas. Para além disso, estes alimentos, tal como os laticínios, também promovem uma coisa chamada inflamação silenciosa. A inflamação silenciosa é a mãe de todas as patologias degenerativas resultantes do envelhecimento e, portanto, obviamente, nós ao conseguirmos estes alimentos também estamos a promover um envelhecimento da pele. Depois, a cafeína. A cafeína vai diminuir a absorção de vitaminas e sais minerais e vai também estimular a produção de uma hormona chamada cortisol, que é a hormona do stress, que por sua vez também torna a pele mais seca. Por outro lado, os alimentos, os refrigerantes, por exemplo, também promovem a desidratação da pele e, portanto, pele mais seca, mais rugas, não é? E as bebidas alcoólicas pelo mesmo motivo. Portanto, tal como a Cátia disse bem, se nós tivermos o cuidado de ter uma alimentação rica em quê? Em carne, em peixe, em fruta, em legumes, em frutos secos, em leguminosas e água, obviamente que conseguimos, conjugado, idealmente, não é? Conjugado à suplementação individual e personalizada, conseguimos obviamente retardar o envelhecimento, nomeadamente da pele, não é? E os resultados serão muito mais interessantes. Muito melhor, é isso mesmo. Doutora Marta, só para terminar,
qual seria, digamos, o seu conselho, o seu truque para um envelhecimento mais saudável? Se tivesse que dizer assim, aqui para a nossa audiência, qual é que seria o seu conselho, o seu truque para que todas nós possamos envelhecer de uma forma saudável? Primeiro, adquirir sempre bons hábitos de vida, não é? Um sono reparador, um sono bom, uma alimentação, como disse, cuidado, uma prática de exercício físico. Isso seria o que está, no fundo, acessível a toda a gente, não é? Depois, se notassem os primeiros sinais e sintomas de envelhecimento, então que procurassem ajuda especializada para perceberem se é necessário ou não fazer alguma suplementação, quer hormonal ou não hormonal, para poderem, obviamente, então, ter um envelhecimento mais tranquilo e com maior qualidade de vida, que é isso que nós todas pretendemos. Ok, muito bem. Muito obrigada, doutora Marta. Obrigada, pelo seu tempo. Gostei imenso. Acho que podíamos continuar aqui a falar. Também acho. Este dia, isto é um tema bastante complexo e muito interessante. Há muita coisa que poderíamos desenvolver a partir daqui, mas agradeço desde já o seu tempo e a sua disponibilidade. Obrigada, e vemo-nos em breve, então. Muito obrigada. Então, até breve. Obrigada.